Olá, meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e atuo como professor municipal dando aula para uma turminha de 5º ano. Antes de mais nada, já quero convidar-lhes, se possível, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para ativar as notificações e ficarem por dentro de tudo de novo que aparece por aqui. E também vou convidando a ir deixando aí o seu like. Se você chegou até esse vídeo buscando conteúdo de folclore, lendas ou mitos nacionais, não pode deixar de clicar aí na descrição do vídeo embaixo para ter acesso a todos os links de todas as lendas com essa temática que eu já trouxe aqui no canal. Vale muito a pena conferir. Espia lá! Existem muitas lendas indígenas e essas histórias fazem parte de diversos povos de diferentes lugares. Esses mitos ajudam a retratar a crença desses povos ao longo dos séculos. Contudo, é importante frisar que para os povos indígenas não existe lendas ou mitos, mas sim histórias que explicam a sua cultura e que foram passadas de geração em geração através do processo da oralidade. Você sabia que o termo Tupi-Guarani ele foi cunhado para identificar diferentes costumes e línguas de grupos indígenas que habitam na América do Sul? E se liga só, na época do descobrimento, eu chamo de invasão do Brasil, viviam aqui cerca de aproximadamente 3,5 milhões de índios com a sua própria cultura, fé e visão de mundo. Entretanto, com a chegada dos portugueses e, consequentemente, dos jesuítas, toda essa visão modificou-se. Os padres jesuítas chegaram aqui querendo conhecer sobre as histórias e costumes dos indígenas. Entretanto, como eles tinham o objetivo de evangelizá-los, se apropriaram dessas histórias, modificaram suas narrativas para facilitar a introdução do Evangelho. Tupã, por exemplo, antes da chegada dos padres jesuítas, não era visto como Deus, mas como uma força da natureza, uma expressão poderosa. Entretanto, os jesuítas modificaram essa visão e assemelharam Tupã à imagem do Deus cristão, para facilitar esse processo de catequização. Outro exemplo importante é o Jurupari, que antes da chegada dos portugueses era mais popular do que Tupã. Entretanto, depois da modificação da estrutura dessa história, dessa narrativa, começou a ser visto como um grande mal, como o senhor da maldade. Inclusive, eu já trouxe aqui no canal um vídeo contando sobre as duas versões desse personagem, o Jurupari. Você não pode deixar de conferir. E para te facilitar, eu já vou colocar o link aí nos cards acima. Assim, nesse vídeo, vamos conhecer um pouquinho da estrutura do panteão dos deuses Tupi-Guarani pós-influência dos jesuítas. Fiquem ligados e confiram um pouco dessa contação. Panteão dos deuses Tupi-Guarani após a influência dos jesuítas. O primeirão, Yanvencuruçu, é a divindade mais antiga e existe desde antes da criação do universo. Manifesta-se sob a forma de uma energia. Muitas vezes, ele e Tupã são representados como sendo a mesma entidade, pois possuem os mesmos arquétipos. O maioral, Tupã, criador do universo e deus do clima, se manifesta por meio do trovão. Ele criou a matéria a partir de duas almas, uma negativa e outra positiva. Então, desceu na região de um monte, no atual Paraguai, e criou tudo o que existe hoje. A criadora, Jaci, é a deusa da noite e da lua. Algumas lendas a apontam como esposa de Tupã e dizem que ela o ajudou na criação do universo e dos homens. Outras apresentam-na como filha de Tupã, esposa e irmã de Guaraci, o deus Sol.
Jaci foi responsável por trazer a beleza para a terra recém-criada. A rainha das águas. Iara é a protetora de todas as formas de vida aquáticas. Quando Tupã fez os rios, lagos e mares, criou Iara para protegê-los. Em grande parte das narrativas, ela aparece como uma sereia de cabelos verdes que vive no rio Amazonas. Em outras, como uma índia que foi transformada em um espírito protetor e que pode aparecer em qualquer rio. O defensor. Caporã é o protetor de todas as formas de vida da Terra. Muitas vezes representado como caipora ou curupira, vivendo em todas as florestas, protegendo os animais dos caçadores, a quem engana com barulhos e pistas erradas. Primeira geração. Tupavvé, pai dos povos, e Cipavvé, mãe dos povos, foram os primeiros seres humanos. Tupã fez o homem a partir de uma estátua de barro e a mulher de uma combinação de vários elementos da natureza. Com o sopro de vida, Tupã os deixou com o bem e o mal dentro de cada um. Tupavvé e Cipavvé tiveram 3 filhos e várias filhas. Os filhos mais famosos de Tupavvé e Cipavvé são Tumé-Arandatu, Jepeuçá, Mangaratu e Poranci. Tumé-Arandatu era conhecido pela sabedoria. Jepeuçá foi um ladrão que se matou e virou um caranguejo. Mangaratu era um líder generoso, cuja filha Querana foi sequestrada por um mau espírito e teve 7 filhos amaldiçoados. Poranci, então, se sacrificou para derrotar os 7 monstros e salvar a sobrinha. A história é sempre escrita pelos vencedores. E quando 2 culturas se chocam, a vencedora acaba subjugando a perdedora e reescrevendo a história segundo a sua própria percepção e interesse. Como Napoleão disse uma vez, o que é história se não uma fábula? Nesse contexto, as histórias contadas pelos povos originários foram modificadas, rearrumadas para atender aos interesses dos algozes cristãos. E é justamente por isso que acabamos, em alguns personagens, encontrando diferentes versões para a mesma contação. Bem, vamos chegando então ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido a contação que eu trouxe no vídeo de hoje e também as reflexões acerca da relação entre os indivíduos dos povos originários e dos jesuítas. Eu trouxe aqui no canal um vídeo com uma temática similar que você também precisa conhecer e eu vou colocar o endereço aí nos cards para que você possa conferir. Gratidão para você que assistiu até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Fui que fui!